Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Professor Patrick aqui, e nesse vídeo nós iremos fazer a correção das atividades da semana 5 do nosso plano de estudo tutorado, volume 2. Então, a unidade temática, objeto de conhecimento, habilidade envolvida e os conteúdos relacionados estão aí na sua tela. Antes, para quem não assistiu, tá no meu canal lá no YouTube, também tem no Conexão Escola, aqui no nosso grupo do WhatsApp também, o vídeo no qual eu explico o conteúdo dessa semana 5, que é o MMC e o MDC, tá bom? Então, quem não assistiu, tá aparecendo também aqui no card, na tela de vocês, na parte superior do lado direito, o card com esse vídeo falando sobre o conteúdo da semana 5. Então, vamos começar a correção. Na questão 1, nós vamos relembrar a parte dos múltiplos, né? Então, na letra A, era para a gente citar os múltiplos naturais de 20. Então, relembrando lá da semana 4, da semana 3, que a gente viu a parte de múltiplo, o que é o múltiplo de um número? É o resultado da multiplicação desse número pelos números naturais, tá? Então, múltiplos a gente representa com a letra M maiúsculo, e a gente quer os múltiplos de 20. Quais são os múltiplos de 20? Nós vamos começar com 20 vezes 0, que é 0, 20 vezes 1, que é 20, 20 vezes 2, que é 40, 20 vezes 3, que é 60, e o conjunto dos múltiplos de um número é um conjunto infinito, porque nós multiplicamos aqui por 0, por 1, por 2, por 3, aí continuaríamos, por 4, por 5, por 6, e como o conjunto dos números naturais é infinito, o conjunto dos múltiplos naturais de um número também é. Então, a gente representa que esse conjunto é infinito com os 3 pontos, as reticências, e aí nós já podemos fechar o conjunto. Na letra B, ele queria os múltiplos naturais de 30. Então, vamos utilizar a mesma ideia que nós calculamos os múltiplos de 20. Os múltiplos de 30 vão ser o 0, o 30, o 60, o 90, e aí teria 120, 150, 180, e também é um conjunto infinito, nós vamos representar as reticências aqui. Na letra C, ele quer o quê? Os 5 primeiros múltiplos comuns. Então, quando aparecer a palavra comum, ele significa o quê? Que ele quer os 5 primeiros múltiplos, que vai ser múltiplo de 20 e de 30 ao mesmo tempo. Se nós analisarmos aqui, qual que é o primeiro que aparece nos dois conjuntos? Ó? É o número 0. Então, o primeiro múltiplo comum entre 20 e 30 vai ser o 0. Qual que é o próximo número que vai aparecer aqui, ó, nos dois conjuntos, que vai ser um número comum, um múltiplo comum de 20 e 30? É o 60, ó. É o próximo que aparece tanto nos múltiplos de 20 quanto nos múltiplos de 30. Então, nós já temos aqui o 20 e já temos o 30. Nos múltiplos de 20 e de 30, a gente já tem o 0 e já tem o 60. Só que ele quer o quê? Os 5 primeiros, então nós teremos que continuar. Só que como aqui eu representei, ó, com as reticências, olhando, analisando dessa forma, a gente não consegue ver, tá bom? Então vamos continuar esses conjuntos aqui para vocês poderem visualizar melhor. Então os múltiplos de 20, a gente tinha parado no 60, vamos continuar aqui, ó, 80, 100, 120, 140... Agora vamos até o 140 só, que eu acho que já dá para a gente visualizar melhor. Do 30 a gente estava no 90, então continuando, ó, 120, 150 e até aqui já está bom. Qual que é o próximo múltiplo comum de 20 e 30? Ó, a gente já viu o 0, já viu o 60. O próximo aqui, ó, é o 120, tá? Então a gente tem o 0, tem o 60 e agora a gente tem o 120. O que vocês podem observar aqui, ó? Do 0 até o 60, qual que é a diferença? É 60, porque se eu fizer 60 menos 0 é 60. Então, para mim sair do 0 e chegar no 60, eu tenho que passar por 60 números. Do 60 para o 120 também é 60. Então, o que vocês podem notar? Ó? Que os múltiplos comuns de 20 e 30 estão aumentando de 60 em 60. Então, o próximo vai ser o 180. E o quinto, que é o que ele queria, que são os 5 primeiros, vai ser o 240. E na letra D é para a gente calcular o mínimo múltiplo comum de 20 e 30.
Então, vai ser o menor múltiplo, tirando o zero, de 20 e 30. Como a gente já viu aqui, ó, que o menor vai estar entre os 5 primeiros, só que no MMC nós desconsideramos o zero, tá? Então, qual que vai ser o menor entre eles? O 60. Então, o MMC de 20 e 30 é o 60. Então, essa aqui é a questão 1. Na questão 2, nós vamos utilizar a decomposição em fatores primos para encontrar o MMC na letra A, na B, na C e na D. Então, vamos fazer esse processo. Então, na letra A, ele quer o MMC de 18, 27 e 45. Então, como que a gente vai decompor ele em fatores primos? Vamos colocar esses três números aqui, ó, do lado esquerdo, e nós vamos fazendo as divisões pelos números primos, e no final, o produto dos fatores primos que nós tivermos vai ser o MMC desses três números. Então, sempre a gente vai analisar pelo primeiro número primo, que é o 2. Tem algum número par aqui? Tem um 18. Ó. Então, eu vou conseguir dividir por 2. 18 dividido por 2 é 9. O 27 eu não consigo dividir, eu escrevo ele de novo na linha de baixo. O 45 eu também não consigo dividir, escrevo ele na linha de baixo. Não tem número par mais, não consigo mais dividir por 2, eu vou para o próximo número primo, que é o 3. Tem algum número que eu consigo dividir por 3? Ó, eu consigo dividir todos eles por 3. 9 dividido por 3 é 3. 27 dividido por 3 é 9. 45 dividido por 3 é 15. Vou continuar dividindo por 3. Ó. Eu consigo dividir 3 por 3, que é 1. 9 dividido por 3, que é 3. 15 dividido por 3, que é 5. Já cheguei no número 1 aqui, ó, mas eu vou continuar dividindo por 3 porque eu tenho o número 3 aqui, ó. Então, 1 eu escrevo de novo na linha de baixo. 3 dividido por 3 é 1. 5 eu não consigo dividir por 3, eu repito ele na linha de baixo. Agora só falta chegar esse 5 no número 1, eu não consigo mais dividir por 3, eu vou para o próximo número primo, que no caso é o 5. Então, repito o número 1, repito esse outro 1, 5 dividido por 5, 1. Cheguei nos três números 1 do meu lado esquerdo, eu passo a linha horizontal do meu lado direito, e qual que vai ser o MMC entre 18, 27 e 45? Ele é o produto, ó, dos fatores primos que nós encontramos. 2 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 5. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. 54 vezes 5, 270. Então, o MMC de 18, 27 e 45 é 270. Agora, a gente vai fazer o mesmo processo na B, na C e na D. Nós vamos dividir por números primos, esses três números aqui, e o produto desses fatores primos que nós encontramos vai ser o MMC. Eu vou acelerar o vídeo para ele não ficar muito longo, e qualquer dúvida que vocês tiverem, só me chamarem depois, tá bom? Então, vamos acelerar o vídeo. Na questão 3, pessoal, nós vamos ter uma aplicação aqui, ó, da noção do MMC, tá? Então, nós vamos utilizar os múltiplos. Nós temos que, numa rodoviária, nós temos que duas empresas de ônibus. Nós temos os ônibus da empresa X e os ônibus da empresa Y. Da empresa X, ó, parte de 20 em 20 minutos. Então, vamos anotar aqui, ó, de 20 em 20 minutos. Já o da empresa Y, os ônibus partem a cada 45 minutos. Então, eles partem de 45 em 45 minutos.
Supondo que o ônibus de cada empresa partam juntos dessa rodoviária às 8 horas da manhã, depois de quantos minutos os ônibus dessas duas empresas voltarão a partir juntos novamente? Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar que essa 8 horas da manhã que esses ônibus estão partindo juntos, seja o minuto zero, tá? Se os ônibus da empresa X partem de 20 em 20 minutos, e o primeiro ônibus saiu no minuto zero, vai sair mais um ônibus no minuto 20, depois, daqui 40 minutos, do instante zero, tá? Então, nós estamos aumentando de 20 em 20 para ver quantos minutos que os ônibus vão partindo. Então, eles partem do instante zero, depois de 20 minutos, depois de 40 minutos tem mais um, depois de 60. Como é de 20 em 20, ó, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. E como a gente não sabe se essa empresa de ônibus para em algum momento, vamos colocar as reticências aqui, ó. Do mesmo jeito, a empresa Y, se sai de 45 em 45, se sair um agora, vai sair o próximo daqui 45 minutos, o outro 90, depois 135, depois 180, depois 225 e também nós não sabemos se eles vão parar ou não, então vamos colocar as reticências. O que o enunciado quer? Depois de quantos minutos os ônibus dessas duas empresas voltarão a partir juntos novamente? Então, elas partiram juntos aqui no instante zero, ó, que representa as 8 horas da manhã. Qual que é o próximo tempo, ó, que vai aparecer tanto para a empresa X quanto da empresa Y saindo? Ó? Se a gente for analisar, ó, o próximo vai ser o 180, tá? Então, depois de quantos minutos os ônibus dessas duas empresas voltarão a partir juntos novamente? Então, a primeira resposta é o seguinte: voltarão a partir juntos novamente daqui 180 minutos. E a segunda pergunta é o quê? A que horas isso ocorrerá? Se cada hora tem 60 minutos, e eles vão voltar a partir juntos novamente daqui 180 minutos. Se nós dividirmos 180 por 60, nós vamos encontrar que 180 minutos é igual a 3 horas. Se o momento zero ó, é 8 horas da manhã, 8 mais 3, 11 horas. Então, eles voltarão a partir juntos novamente daqui a 180 minutos, isto é, às 11 horas da manhã. Na questão 4, o enunciado nos diz o seguinte: a Glória separou os selos de sua coleção, primeiramente de 12 em 12, depois de 24 em 24 e, por último, de 36 em 36. Nas 3 ocasiões, sobraram sempre 7 selos. Sabendo que o número de selos é maior que 300 e menor que 400, o número de selos da coleção de Glória é igual a... Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o MMC de 12, 24 e 36. Então, relembrando como que a gente faz o MMC, vamos decompor em fatores primos esses três números ao mesmo tempo. Então, começamos dividindo por 2, vai dar 12 dividido por 2 é 6, 24 por 2 dá 12, 36 dividido por 2, 18. Vamos continuar dividindo por 2, 6 dividido por 2 é 3, 12 dividido por 2 é 6, 18 dividido por 2, 9. Vamos continuar dividindo por 2, ó. Tem um número par aqui que é o 6. Então, 3 eu não consigo dividir, eu escrevo ele de novo na linha de baixo. 6 dividido por 2, 3. E o 9 eu também não consigo dividir, escrevo ele na linha de baixo. Não consigo mais dividir por 2, eu vou para o próximo número primo, que no caso é o 3. 3 dividido por 3 é 1, 3 dividido por 3 é 1, 9 dividido por 3 é 3. Já cheguei em dois números 1, só falta esse último. Ó. Então, vou continuar dividindo por 3. Dá 1, repete, esse 1 repete, 3 dividido por 3 é 1. Cheguei nos três números 1 do meu lado esquerdo. O que eu faço com o meu lado direito? O MMC de 12, 24 e 36 vai ser o produto dos fatores primos que aparece aqui, tá?
Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3, 72. O que esse número 72 aqui nos diz? Que o mínimo múltiplo comum entre esses dois números aqui é o 72. Lembra quando a gente fez lá na questão 1, que a gente encontrou analisando 0, depois teve o 60, depois 120, 180. Tá vendo que ele vai seguir um padrãozinho aqui, os múltiplos comuns? Então, normalmente, a gente acha o mínimo, o menor deles. Qual que vai ser o próximo? Se o mínimo é 72, o próximo vai ser daqui 72 unidades de novo. Por que a gente vai ter que fazer isso? Porque, ó, a quantidade de selos está entre 300 e 400. Ó. O 72 está bem abaixo desse intervalo. Então, esse é o mínimo múltiplo comum. Mas só que qual que é o próximo múltiplo comum desses três aqui? Ó? Vai ser 72 mais 72. 2 mais 2, 4. 7 mais 7, 14. 144, ó, também não está nesse intervalo. Qual que é o próximo? Eu vou somar 72 de novo. 4 mais 2, 6. 4 mais 7, 11. Deixo 1, vai 1. 1 mais 1, 2. 216. Ele também não está nesse intervalo aqui. O que eu vou fazer? Somar 72 de novo. 6 mais 2, 8. 1 mais 7, 8. E baixa o 2. 288. Também não está no intervalo entre 300 e 400. Vamos somar 72 de novo. 8 mais 2, 10, deixa o 0 e vai 1. 1 mais 8, 9. 9 mais 7, 16, deixa o 6 e vai 1. 1 mais 2, 3. 360. Então, 360 é maior que 300 e menor que 400. Se eu somar 72 aqui no 360, o que vai acontecer? Vai passar de 400. Então, o número que eu estou procurando entre 300 e 400, o múltiplo comum nesse intervalo entre 12, 24 e 36 é o 360. Só que o que acontece quando ela separa o selo de suas coleções em 12, 24 e 36? O que acontece? Sobra sempre 7 selos. Então, nós vamos pegar esses 7 selos que sobram e vamos somar no 360. 360 mais 7. 7 mais 0, 7. Baixo 6, baixo 3. Então, qual que é o número de selos da coleção de Glória? 367, que é a letra B. Na questão 5, nós vamos ter um exercício similar. O Lucas, ele ganhou uma lata cheia de bolas de gude, que se forem contadas de 18 em 18, 24 em 24, ou de 48 em 48, sempre vai soprar 8 bolinhas. E vai existir entre 400 a 500 bolinhas de gude na lata, tá? Então, o intervalo, ó, vai ter que ser maior que 400 e menor que 500. Então, nós vamos calcular o MMC de 18, 24 e 48, que é o mínimo múltiplo comum. E depois nós vamos ter que achar qual que vai ser o múltiplo comum entre esses números, entre o 400 e o 500, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. MMC de 18, 24 e 48. Vamos calcular aqui, ó, decompondo simultaneamente esses três números em fatores primos. Então, começamos dividindo por 2, ó, 18 dividido por 2 é 9, 24 por 2, 12, 48 por 2, 24. Continuamos dividindo por 2, o 9 eu não consigo, repito na linha de baixo, 12 dividido por 2, 6, 24 dividido por 2, 12. Continuo dividindo por 2, ó, 9, repito de novo, 6 dividido por 2 é 3, 12 dividido por 2, 6. Continuo dividindo por 2, ó, 9, não consigo, escrevo de novo, 3, eu também escrevo na linha de baixo, 6 dividido por 2, 3. Não consigo mais dividir por 2, o que eu faço agora? Vou dividir por 3. 9 dividido por 3 é 3, 3 por 3 é 1, 3 por 3 é 1. Só falta eu transformar esse outro 3 aqui, ó. 3 dividido por 3 é 1, mantenho 1, mantenho 1. Cheguei a todos os números 1s do meu lado esquerdo. O que eu vou fazer com o meu lado direito? Ó? Eu vou calcular o produto desses fatores primos que aparecem aqui. Ó. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2, 16.
16 vezes 3, 48. 48 vezes 3, 144. Então, o MMC de 18, 24 e 48 é 144. Ele é o menor múltiplo comum a esses três números aqui. Só que a quantidade de bolinhas está entre 400 e 500. Então, nós temos que achar o múltiplo comum a esses três números nesse intervalo aqui, ó. Então, vamos fazer igual a gente fez na questão 4. Vamos pegar o 144 e vamos somar 144 para ir para o próximo múltiplo comum. 4 mais 4, 8. 4 mais 4, 8. 1 mais 1, 2. 288 não está nesse intervalo aqui, ó. Então, eu vou somar 144 novamente. 8 mais 4, 12. Deixa o 2 e vai 1. 1 mais 8, 9. 9 mais 4, 13. Deixa o 3 e vai 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. 432 bolinhas é uma quantidade que está nesse intervalo entre 400 e 500. E se eu somar 144 aqui, ó, vai passar de 500. Então, o único múltiplo comum entre 18, 24 e 48 que está nesse intervalo entre 400 e 500 é o 432. Mas o que acontece quando ele divide essas bolinhas de 18 em 18, de 24 em 24, de 48 em 48? O que acontece? Sempre sobra 8 bolinhas. Então, vamos pegar essas 8 bolinhas que sobram e vamos somar no 432. 2 mais 8, 10. Deixa o 0 e vai 1. 1 mais 3, 4. E baixo 4. Então, a quantidade de bolinhas do Lucas, ó, o Lucas tem 440 bolinhas. Então, até agora, o que a gente encontrou foi isso aqui. Mas qual que é a pergunta do enunciado? Se existem entre 400 a 500 bolinhas de gude, que nós encontramos que é 440, quantas latinhas que comportam 22 bolinhas cada seriam necessárias para Lucas guardar todas as suas bolinhas? Se ele tem 440 e cada latinha cabe 22, basta a gente fazer 440 dividido por 22. 4 eu não consigo, vou pegar o 44. 44 dividido por 22. Quantas vezes o 22 cabe dentro do 44? Duas vezes. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Vem para esse lado aqui, subtraindo. 4 menos 4, 0. 4 menos 4, 0. Baixo o 0. Não consigo dividir, coloco o 0 aqui, ó. Resto 0. Qual que é o quociente? É 20. Então, quantas latinhas vão ser necessárias para Lucas guardar todas as suas bolinhas? Então, a resposta é 20 latinhas. Tá? Aí vocês podem colocar a resposta completa, que é Lucas precisará de 20 latinhas para guardar todas as suas bolinhas de gude. Na questão 6, pessoal, nós vamos começar a trabalhar agora com os divisores e com MDC, tá? Então, na letra A é para nós encontrarmos os divisores naturais de 20. Então, da mesma forma que nós fizemos lá na questão 1 com os múltiplos, os divisores, a gente utiliza a letra D maiúsculo. Como a gente quer os divisores de 20, nós vamos escrever aqui a notação de conjuntos, abrindo chaves. E quais são os divisores naturais de 20? Aqui nós vamos ter que lembrar dos critérios de divisibilidade, que foi o tema de estudo lá na semana 3, tá? Então, é muito importante vocês lembrarem de decomposição em fatores primos, critérios de divisibilidade, múltiplos, divisores. Tá tudo relacionado a esse conteúdo aqui. Então, o menor divisor, o primeiro divisor de todo número vai ser o 1. Aí nós temos que lembrar, ó, o número é par, então ele é divisível por 2 também. 2 é divisor dele. Para o 3 ser divisor de um número, a soma dos algarismos desse número tem que ser divisível por 3. Ó. 2 mais 0 é 2, 2 não é divisível por 3, então 3 não é divisor de 20. Para ser divisor para o 4 ser divisor de 20, se a gente fizer 20 dividido por 4 dá 5, resto 0, então o 4 é divisor de 20. O próximo vai ser o 5, depois tem o 10, e por último, o 20. Então, aqui eu já fiz mais direto, tá? Se vocês não lembrarem do conceito de divisores, só assistir o vídeo lá sobre critérios de divisibilidade e também sobre MDC, que eu explico os divisores. Os divisores naturais de 30. Eu consigo dividir o 30 e ter uma divisão exata quando eu divido o 30 por qual? Por 1, por 2, por 3,
por 5, por 6, por 10, por 15 e por 30. Na letra C, ele quer os divisores comuns de 20 e 30, ou seja, os divisores que são divisores ao mesmo tempo do 20 e do 30. Então, vocês vão ver que vai ter o 1, o 2, o 5 e o 10. Então, esses são os divisores comuns de 20 e 30. Ó, 1, o 2, o 5 e o 10. Então, eu consigo dividir por esses 4 números aqui, tanto o 20 quanto o 30, eu tenho uma divisão exata. E na dele, ele quer o quê? Ele quer o máximo divisor comum de 20 e 30. Se na letra C a gente escreveu todos os divisores comuns de 20 e 30, o máximo maior deles é o 10. Então, o máximo divisor comum, o MDC de 20 e 30, é o 10. Então, aqui a gente fez uma análise escrevendo os divisores de 20 e 30, depois escrevendo os divisores comuns de 20 e 30, e na letra D a gente viu o maior deles, o máximo divisor comum. Já a partir da questão 7 agora, pessoal, nós vamos treinar um pouquinho sobre a decomposição em fatores primos para nós encontrarmos o máximo divisor comum deles, tá? Então, eu vou fazer primeiramente a letra C, explicando passo a passo, e as outras, a letra A, a letra B e a letra D, eu faço no vídeo acelerado, e caso vocês tenham dúvidas, depois vocês me contatam, Conexão Escola, WhatsApp, ou no comentário desse vídeo aqui no YouTube, beleza? Então, na letra C, nós queremos calcular o máximo divisor comum de 198, 126 e 54, utilizando o método da decomposição em fatores primos. Então, escrevemos esses 3 números do meu lado esquerdo, e nós vamos fatorando ele até chegar em 1, 1 e 1 desse lado esquerdo. Lembrando, da mesma forma que a gente fez dos múltiplos, a gente vai fazer aqui. Só que nós vamos destacar quando um fator primo dividir os 3 números ao mesmo tempo, que é o que acontece logo no começo. Os 3 números são números pares, então eu consigo dividir os 3 números por 2, tá? 198 dividido por 2 é 99. 126 dividido por 2 é 63. E 54 dividido por 2 é 27. Agora eu não tenho mais nenhum número par. Então eu não consigo mais dividir por 2. Eu vou para o próximo número primo, que é 3. Só que para mim destacar o 3, eu tenho que verificar se eu consigo dividir os 3 números aqui por 3. Ó. 99 eu consigo, ó. 9 mais 9 é 18. 18 é divisível por 3, então 99 também vai ser. 63. 6 mais 3 é 9. 9 é divisível por 3, então 63 também é. E 27. 2 mais 7 é 9. 9 é divisível por 3, então 27 também é. Então eu destaco o 3 em vermelho aqui também. Então, quanto que é 99 dividido por 3? É 33. 63 dividido por 3, 21. 27 dividido por 3 é 9. Eu consigo continuar dividindo por 3, mas eu consigo dividir todos eles por 3? A resposta é sim, tá? Então, reforçando aqui, nós precisamos saber bastante sobre os critérios de divisibilidade para podermos ir mais rápido na linha de raciocínio da fatoração em fatores primos, da decomposição em fatores primos. 33 dividido por 3 dá 11. 21 dividido por 3 dá 7. 9 dividido por 3 dá 3. Eu vou continuar dividindo por 3. Ó. Eu tenho 3 aqui. Ó. Só que o 11 e o 7 eu não consigo dividir por 3. Então, eu não vou destacar esse 3 aqui. Ó. 11 dividido por 3 não tem como, eu repito o 11 na linha de baixo. 7 dividido por 3 eu também não consigo, repito ele na linha de baixo. 3 dividido por 3, 1. Cheguei no número 1 aqui. Ó. Então, 1 eu não vou conseguir dividir por mais ninguém. Então, eu sei que eu não vou precisar destacar mais nenhum número. Tá? Então, qual que é o próximo número primo aqui? Eu poderia pensar no 5, mas eu já sei que o 11 e o 7 são números primos, eu só vou conseguir dividir 11 por 11 e o 7 por 7. Então, primeiro eu divido por 7, escrevo 11 na linha de baixo, 7 dividido por 7 é 1, e repito 1. E agora o 11 também é número primo, escrevo ele também na linha de baixo, 11 dividido por 11 é 1, repito os números 1 aqui. E agora, qual que vai ser o máximo divisor comum, o MDC de 198, 126 e 54? Vai ser o produto dos números que nós destacamos em vermelhos aqui em cima, ó, que ele dividiu ao mesmo tempo os 3 números. Ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Então, o máximo
divisor comum entre 198. Então, deixa eu escrever aqui, ó. O MDC de 198, 126 e 54 é igual a... Eu posso fazer assim também, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, o MDC da letra C é 18. Então, como eu falei no início da questão, eu vou acelerar o vídeo agora para fazer a letra A, B e a D. E, se vocês tiverem dúvidas, podem me contatar pelo Conexão Escola, pelo grupo do WhatsApp ou nos comentários desse vídeo. Então, bora acelerar o vídeo. Na questão 8, pessoal, nós vamos começar a utilizar, ó, o MDC para nós resolvermos alguns probleminhas, tá? Então, numa escola, o sexto ano A tem 48 alunos, o sexto ano B tem 36 e o sexto ano C tem 30 alunos. Eles vão organizar uma competição que vai contar com a participação de todos os alunos. Cada turma formou suas equipes. Todas as equipes tinham o mesmo número de alunos e o maior número possível deles. Então, como aqui ó, já fala de maior número possível, todos eles vão precisar de todos os alunos, nós vamos começar utilizando aqui, calculando o MDC dos números envolvidos, que é a quantidade de alunos de cada turma. Ó. 48, 36 e 30. Então, vamos calcular o MDC aqui utilizando a decomposição em fatores primos. Então, vamos decompor simultaneamente esses três números. Vamos começar dividindo por 2, ó, como todos eles já são pares, eu já vou destacar esse 2 aqui. 48 dividido por 2 dá 24. 36 dividido por 2 dá 18. 30 dividido por 2 dá 15. Agora eu tenho 15 aqui, que é ímpar, eu não vou conseguir dividir todos ao mesmo tempo por 2, então eu não destaco esse 2 aqui. Ó. 24 dividido por 2, 12. 18 dividido por 2, 9. 15 eu não consigo dividir por 2, escrevo aí na linha de baixo de novo. Eu ainda tenho um número par aqui, ó, o 12. Então eu vou continuar dividindo por 2, só que eu não destaco ele, porque o 9 e o 15 eu não consigo dividir. Então 12 dividido por 2 é 6, o 9 eu repito, e o 15 também. Eu continuo dividindo por 2, sem destacar ele, porque eu só vou dividir o 6. 6 dividido por 2 é 3, o 9 eu repito, e o 15 eu também repito. Agora, eu não consigo mais dividir por 2, eu vou para o próximo número primo, que é o 3, e eu consigo dividir todos os valores ao mesmo tempo por 3. Então, eu vou destacar esse 3 aqui. Ó. Então, 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3, 3, 15 dividido por 3, 5. Como eu já cheguei no número 1 aqui, ó, eu não vou conseguir dividir eles ao mesmo tempo, porque o 1 eu não consigo dividir por nenhum outro número primo. Então, agora eu vou continuar dividindo por 3, só que o 1 eu escrevo aqui de novo. 3 dividido por 3 é 1, e repito 5. E por último, eu pego 5, 1 eu mantenho, 5 dividido por 5, 1. Cheguei nos três números 1s do meu lado esquerdo. O que eu faço no meu lado direito? Eu passo a linha horizontal, como a gente está vendo o máximo divisor comum, o MDC, ele vai ser o quê? Ele vai ser o produto dos fatores destacados aqui, no caso, 2 e o 3. 2 vezes 3, 6. Então, o máximo divisor comum de 48, 36 e 30 é o 6. O que significa esse 6 aqui? Ó? Que cada equipe, que é a pergunta aqui da letra A, ó, quantos alunos havia em cada equipe? Cada equipe possuía o máximo divisor comum de 48, 36 e 30, que é 6. Então, cada equipe tinha 6 alunos.
E na letra B ele quer o quê? O número total de equipes. Então, para a letra B, a gente vai raciocinar da seguinte forma. O sexto ano A. O sexto A aqui. Se eles tinham 48 alunos no total, e cada equipe tem 6 alunos, 48 dividido por 6, vamos usar a calculadora aqui, nós vamos saber que o sexto ano A formou 8 equipes. O sexto ano B, sexto B, ele tem no total 36 alunos. Como cada equipe tem 6 alunos, 36 dividido por 6, o sexto B formou 6 equipes. E o sexto C, que tem 30 alunos, dividido por 6, formou 5 equipes. Qual é o número total de equipes? 8 mais 6, 14. 14 mais 5, 19 equipes no total. Na questão 9, nós vamos continuar aplicando aqui o máximo divisor comum. O marceneiro ele tem duas tiras de madeira, uma com 120 centímetros de comprimento e a outra com 180 centímetros. E ele quer cortá-las em pedaços iguais para montar uma pequena estante. Sabendo que os pedaços devem ser do maior tamanho possível, qual deve ser o comprimento de cada pedaço? Então, ele tem uma tábua com 120 centímetros e uma outra com 180. Ele quer saber qual vai ser o maior tamanho possível, sendo que ele tem que cortar as duas tábuas e as peças, os pedaços que sobrarem, tem que ter o mesmo tamanho. Então, nós vamos calcular o máximo divisor comum de 120 e 180. Então, vamos utilizar aqui a decomposição em fatores primos, tá? Para a gente encontrar o máximo divisor comum entre eles. Então, 120 e 180, os dois números são pares, nós vamos começar dividindo por 2. Então, eu vou destacar esse 2 aqui. 120 dividido por 2 é 60, 180 dividido por 2, 90. Os dois números ainda são pares, então eu continuo dividindo por 2 e eu destaco esse 2 em vermelho de novo. 60 dividido por 2 é 30, 90 dividido por 2, 45. O 30 eu consigo dividir por 2, o 45 não. Então eu vou continuar dividindo por 2, mas sem destacar o 2. Eu destacaria ele se dividisse os dois ao mesmo tempo. 30 dividido por 2 é 15, 45 eu não consigo dividir por 2, escrevo aí na linha de baixo. Agora eu não consigo mais dividir por 2, eu vou para o próximo número primo, que é o 3. Eu consigo dividir o 15 e o 45 por 3. Então eu vou destacar esse 3 em vermelho. 15 dividido por 3 é 5. 45 dividido por 3 é 15. O 5 eu não consigo mais dividir por 3, mas o 15 eu consigo. Então, eu vou destacar esse 3? Não. Por quê? Porque eu vou conseguir dividir só um dos nossos números envolvidos. Então, 5 eu escrevo ele na linha de baixo de novo. 15 dividido por 3, 5. Tenho 5 e o 5. Eu não consigo mais dividir por 3, eu vou conseguir dividir por 5, que é o próximo número primo. Eu destaco ele vermelho porque ele vai dividir os dois números envolvidos ao mesmo tempo. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Cheguei nos dois números uns do meu lado esquerdo. Qual que vai ser o máximo divisor comum de 120 e 180? É o produto entre os fatores destacados. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, o máximo divisor comum de 120 e 180 é 60. Por que a gente faz o máximo divisor comum? Porque ele quer pedaço do maior tamanho possível. Então, se ele pegar essa tira de madeira de 120 centímetros e dividir em pedaços de 60 centímetros, ele vai ter 2 pedaços. E o de 180, se ele dividir em pedaços de 60 centímetros, ele vai ter 3 pedaços com 60 centímetros. Na questão 10, o que a questão 10 nos diz? Fizemos 336 balas de coco e 252 balas de mel. Quero separá-las em pacotes, fazendo que cada pacote tenha o mesmo tipo de bala, tá?
Então, eu não posso misturar no mesmo pacote bala de coco e bala de mel. Só que cada pacote tem que ter o quê? A mesma quantidade de balas. Então, essas 336 balas de coco, em quantos pacotes que eu vou dividir, sendo que cada um desses pacotes tem que ter a mesma quantidade das 252 balas de mel, que também vão estar divididas em pacotes. Então, letra A. Qual é o maior número possível de balas em cada pacote? Então, sempre que falar isso, ó, maior número possível, o que a gente vai fazer? O máximo divisor comum, o MDC. No caso, nós vamos calcular o MDC entre 336 e 252. Então, vamos utilizar aqui o método da decomposição em fatores primos. Como os dois números envolvidos são divisíveis por 2, eu vou destacar o 2 aqui, ó, primeiro número primo, vou destacar ele em vermelho. Ele divide todos os números envolvidos ao mesmo tempo. 336 dividido por 2, 168. 252 dividido por 2, 126. Eu ainda tenho dois números pares, eu consigo dividir os dois ao mesmo tempo por 2, eu destaco novamente o 2 em vermelho. 168 dividido por 2 dá 84. 126 dividido por 2 dá 63. Agora eu não consigo mais dividir os dois ao mesmo tempo por 2. Eu só consigo dividir 84, então eu não destaco esse 2 aqui em vermelho. 84 dividido por 2 dá 42, o 63 eu não consigo, escrevo ele na linha de baixo de novo. Continuo dividindo por 2 sem destacar ele, porque o 63 eu não consigo dividir por 2. 42 dividido por 2 dá 21. 63 eu não consigo dividir por 2, escrevo aí na linha de baixo de novo. Não consigo mais dividir por 2, o próximo número é o 3, e eu consigo dividir tanto 21 quanto 63 por 3 ao mesmo tempo, então vou destacar o 3 em vermelho. 21 dividido por 3 é 7, 63 dividido por 3 dá 21. Eu consigo continuar dividindo por 3, ó, o 21 é divisível por 3, mas o 7 não. Então, não vou destacar esse 3 em vermelho, vou deixar ele normalzinho aqui em preto. O 7 eu não consigo dividir, eu repito. 21 dividido por 3, 7. Agora eu tenho dois números 7. O 7 é número primo, tá? Então, eu já sei que eu vou dividir ele por 7. E como eu vou dividir os dois números envolvidos ao mesmo tempo, eu vou destacar esse 7 aqui em vermelho. 7 dividido por 7 é 1. 7 dividido por 7 é 1. Passo a linha horizontal do meu lado direito. E qual que vai ser o MDC de 336 e 252? Vai ser o produto de todos os fatores destacados, tá? Então, nós vamos ter 2 vezes 2, que é 4. 4 vezes 3, que é 12. 12 vezes 7, que é 84. Então, eu sei que 84, ele divide tanto 336 quanto 252. E ele é o maior número que divide os dois ao mesmo tempo. Então, qual que é o maior número possível de balas em cada pacote? 84 balas. E na letra B, quantos pacotes de balas eu terei? Então, na letra B, a gente vai pensar da seguinte maneira. Ó. Se eu tenho 336 balas de coco, e cada pacote de bala de coco vai ter 84 balas. Então, se eu fizer 336 dividido por 84, podem fazer, eu incentivo vocês a fazerem o uso da calculadora, tá? Porque o importante aqui é o raciocínio na questão, calcular o máximo divisor comum. Essa parte de continha de divisão aqui no final, vocês podem utilizar a calculadora. Então, se a gente fazer essa continha aqui, nós vamos encontrar 4 pacotes, eu vou abreviar aqui, tá? De bala de coco. Então, 4 pacotes de coco. E ele tem no total, nós fizemos no total, 252 balas de mel. Se nós vamos ter pacotes com 84 balas, 252 dividido por 84, nós vamos conseguir formar 3 pacotes de bala de mel. Só que o enunciado quer o quê? Quantos pacotes de bala eu terei? Se eu tenho 4 de coco e 3 de mel, 4 mais 3, 7 pacotes no total. O enunciado da questão 11, pessoal, nos diz o quê? Que o MDC de dois números é 24, o MMC é 504 e um desses números é 168. Vamos calcular o outro número.
Para isso, nós vamos fazer uso da segunda observação que tem lá antes dos exercícios de vocês no PET. O que a segunda observação fala? Que o produto entre dois números naturais diferentes de zero é igual ao produto do seu máximo divisor comum pelo seu mínimo múltiplo comum. Observe o que acontece com os números 72 e 120. O produto entre eles, ó, 72 vezes 120, é 8.640. E o produto entre o MMC e o MDC de 72 e 120, que é 360 e 24, respectivamente, é 8.640. Por que eu estou trazendo essa segunda observação aqui? Ó? O produto entre dois números naturais diferente de zero, tá? Só que nós sabemos o número. Ó. Um dos números é 168 e nós queremos encontrar esse outro número, tá? E como é o produto entre eles, o que é? É 168 vezes esse outro número. A gente não sabe que número que é, então vamos chamar ele de triângulo. Esse símbolo triângulo representa o número que nós queremos encontrar, tá? É igual ao quê? É igual ao produto do seu máximo divisor comum do MDC, que nós temos aqui, ó, que é 24, e como é produto, vezes mínimo múltiplo comum, que é 504. O que está escrito aqui? Ó? O produto entre dois números naturais diferentes de zero, produto de 168 pelo triângulo, que nós não sabemos que valor que é igual ó, ao produto, a multiplicação, do seu máximo divisor comum, que é 24, pelo seu mínimo múltiplo comum, que é 504. Então, 168 vezes esse número que nós queremos descobrir, que eu representei pelo triângulo, é igual a 24 vezes 504. Pode fazer pela calculadora, pessoal. Não precisa armar a continha para efetuar, não. Aqui o importante é o raciocínio. Se nós fizermos essa continha aqui, nós vamos encontrar 12.096. Agora, pensem comigo. Ó. 168 vezes esse número que nós não sabemos é 12.096. Qual que é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. O que significa isso? 2 vezes 3, isso daqui é igual a 6, tá? Agora, vamos imaginar que eu não conhecesse esse número 3 aqui, ó. Eu não conhecesse ele fosse o nosso triângulo. Que número que vezes o 2 dá 6? Então, aqui fica fácil a gente saber que é o 3, tá? Mas aqui, nesse caso, ó, nós temos um valor muito alto. Ó, nós não conseguimos analisar assim de cabeça. Mas qual que é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. O que significa isso? 2 vezes 3, que nós tínhamos aqui, era igual a 6. Isso daqui significa o seguinte, ó. A divisão não é o inverso da multiplicação. Então, se eu pegar o 6 e dividir por 3, eu vou encontrar o outro fator, que é o 2. E se eu pegar o 6 e dividir pelo 2, eu encontro o 3. O que significa isso? Que se eu pegasse, ó, eu tenho 2 e eu tenho triângulo. Isso daqui é igual a 6. O que significa isso? Ó? Eu não sei o valor do triângulo. Então, não adianta nada eu dividir 6 pelo triângulo se eu não sei o valor do triângulo. O que eu faria? Eu pegaria o 6 e dividiria pelo valor que eu conheço, que é o 2. Isso daqui é igual a 3. Então, eu sei que o triângulo é igual a 3. Então, é o que a gente vai analisar aqui. Ó. Eu sei que 168 vezes o triângulo é 12.096. Então, o que acontece? O 12.096 eu não consigo dividir pelo triângulo, eu não sei o valor dele, então eu vou dividir 12.096 pelo 168. E se eu fizer essa divisão, ó, 12.096 por 168, eu vou encontrar o valor do triângulo, que é o outro número. Então, qual que é esse valor? Se eu pegar 12.096 e dividir por 168, eu vou encontrar 72. Então, o outro número que nós queríamos encontrar nessa questão, ó, a resposta é o 72. O que significa? Que se eu fizer 72 vezes 168, é igual a 12.096, que é a mesma coisa que o produto do MDC deles, que é 24, vezes 504, tá? Então, aqui na questão 11, a gente usou a segunda observação. E na questão 12, o que acontece? O que o enunciado fala?
que o MMC de dois números primos entre si, o que é número primo entre si? É quando um número não divide o outro. Por exemplo, o 3 e o 4. O 3 é número primo, o 4 não. Mas o 3 não divide o 4 e o 4 não divide o 3. Então, eles são números primos entre si. E o que diz isso? Que o MMC de dois números primos entre si é 600. E um desses números é o 24, para nós determinarmos o outro. Nesse caso, nós vamos fazer o uso da primeira observação. O que a primeira observação diz? Que números primos entre si são números que não possuem divisores primos em comum. Então, aqui tem um exemplo, tá? E qual que é a consequência disso? O mínimo múltiplo comum entre esses números será o produto entre eles. E o máximo divisor comum será igual a 1. Então, o que o enunciado fala? Que o MMC de dois números primos entre si é 600, tá? Então, o que significa? O mínimo múltiplo comum será o produto entre eles. Então, significa o quê? Que 600 é igual ao produto. O que é o produto? É o resultado de uma multiplicação entre esses números. Só que eu sei que um desses números é o 24. E o que o exercício quer? Para nós determinarmos o outro número. Nesse caso, eu vou chamar esse número aqui, vou representar ele por um quadradinho. Então, aqui, o que acontece? Nós temos o seguinte, só vou escrever isso aqui de outro lado, tá? O que estava antes da igualdade eu vou passar para depois, o que estava depois eu vou passar para antes. 24 vezes o quadradinho, e isso daqui é igual a 600, tá? Então, o que nós chegamos? Nós chegamos naquele mesmo caso anterior que eu expliquei para vocês. O que vezes 24 dá 600? De cabeça a gente não consegue analisar. Então, vamos utilizar do quê? Se eu pegar os 600 e dividir pelo quadradinho, isso tem que dar 24. Só que eu não sei o valor do quadradinho. E se eu pegar os 600 e dividir pelo 24, vai dar o quadradinho, que é o que eu quero. Então, o valor do quadradinho é o quê? É a divisão de 600 por 24. Como eu consigo fazer 600 dividido por 24? Vou até utilizar a calculadora. Isso dá 25. Então, o que significa isso? Que o número que a gente estava procurando, que nós chamamos ele de quadradinho, ele é o 25. Então, o MMC de 24 e 25 é 600, e o produto entre esses dois números, 24 vezes 25, é 600. Com isso, nós terminamos a correção da semana 5 do PET 2. Em caso de dúvidas em algum dos exercícios que nós fizemos, vocês podem me contatar lá pelo Conexão Escola, no WhatsApp ou nos comentários desse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau!